Graça e paz, irmãos. Boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui hoje. Hoje é dia 1º, né? Dia 1º do ano de janeiro de 2023, do mês de janeiro de 2023. Eu queria, de antemão, dizer algumas palavras de gratidão aos nossos irmãos que, de modo especial, estiveram aí trabalhando ontem, né, no culto da virada, produzindo, né, toda essa ornamentação e conduzindo toda a direção ali do momento da nossa celebração ali, né, na nossa refeição. Eu quero agradecer, porque a gente sabe que isso dá muito trabalho, né? Os irmãos acabam investindo muito do seu tempo, muito da sua energia, e quero ser grato a Deus. Ficou bonito aqui, não ficou, irmãos? Não ficou bonito? Parece a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Meio Gênesis aqui, não dá? Enfim, muito bom. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que com dedicação estiveram nos servindo dessa maneira, tá? Há bastantes irmãos também já viajando, né? Os irmãos têm feito contato conosco, dizendo que estão viajando, então teremos alguns dias aí da ausência de bastantes irmãos em razão desse tempo de janeiro, né? Janeiro, fevereiro, temos irmãos viajando. E como de costume, geralmente nesse período de férias, a gente tem um momento para orar pelos nossos irmãos, abençoar suas vidas. Queria pedir que você curvasse sua cabeça nesse momento, né? Alguns irmãos nossos que ainda estão convalescendo, né? Estão internados, outros já voltaram para casa. Vamos apresentar diante do Senhor esses nossos irmãos que estão viajando, pedindo ao Senhor que lhes abençoe também, aqueles que não estão aqui conosco, tá? Senhor, nós apresentamos a vida dos teus servos diante de Ti e Te agradecemos em nome de Jesus, por nos ter permitido, ó Deus amado Senhor, passar diante do Senhor essa virada do ano. Te agradecemos pelos irmãos que se dedicaram, Pai amado Senhor, no trabalho, para que pudéssemos ter um tempo tão agradável, um momento e um ambiente tão agradável também. Te agradecemos por isso. Oramos pelos teus servos que já estão viajando, os teus servos que estão junto com suas famílias, com seus amigos, que estão em uma situação tão difícil, Senhor, na praia, bebendo água de coco. É tão difícil para esses irmãos. Fortalece esses irmãos, ajuda eles. Te agradecemos pelo descanso bendito que o Senhor dá aos teus servos. Pedimos que o Senhor possa lhes abençoar ricamente. Abençoa, Senhor, também os teus servos que estão acometidos de enfermidades, que estão internados, que estão recuperando-se. Obrigado por aqueles que já se recuperaram, que já estão em suas casas. Oramos por todos os teus filhos, pedindo que a tua boa mão esteja estendida sobre o teu corpo, a tua igreja, Senhor, para lhes abençoar onde quer que estejam. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Hoje é dia 1º de que, irmãos? Janeiro. É um dia bom para nós começarmos novos empreendimentos, não é verdade? Não é? Um dia bom para nós começarmos a emagrecer, fazer atividade física, né? Um dia bom para começarmos determinarmos a fazer um curso, sei lá, uma faculdade, não é? Dia 1º de janeiro é o dia que nós podemos restartar muitas coisas nas nossas vidas e iniciar muitas coisas que de repente ficaram atrasadas há muito tempo na nossa vida. Quantas coisas estão atrasadas na nossa vida que nós já deveríamos ter iniciado há muito tempo e foram ficando, na verdade? Hoje é dia. E exatamente por causa dessa data, 1º de janeiro, olhando para esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 19, metade do verso 19 até o verso 31, nós vemos aqui Paulo iniciando a sua missão. E hoje é um bom dia para nós pensarmos em iniciar a nossa missão também. Quem sabe, ao longo de todos esses sermões que eu tenho exposto aqui em Atos dos Apóstolos, hoje já é o 25º sermão sobre essa série de sermões, né, enviados. Quem sabe até hoje você não tem iniciado, de fato, né? Iniciado a ser um proclamador do Evangelho, iniciado a começar a tentar pregar a palavra de Deus. E hoje aqui, diante desse episódio da iniciação da missão na vida de Paulo, eu quero convocar você também, chamar você a iniciar sua missão, né? Talvez nós tenhamos passado muito tempo da nossa vida despendendo nossa energia e o nosso tempo sem investir na proclamação do Evangelho em nós mesmos, né? Nós proclamarmos o Evangelho. E por isso eu queria olhar com você para esse texto à luz dessa perspectiva. Temos, sim, já o início da proclamação do Evangelho, desde que Cristo ascende os céus, seu Espírito é derramado sobre a sua igreja. Mas aqui nós temos a experiência de um cristão que, tendo sido alcançado poderosamente por Cristo, já inicia sua missão, muito embora muito posteriormente, né, a missão da igreja, inicia sua missão
tão logo quanto possível, no lugar onde ele está, anunciando às pessoas que ele conhece, sem esperar que todas as coisas que Deus prometeu a ele se realizassem. Ele inicia a pregação do Evangelho já ali onde ele está. E é sob essa perspectiva que eu queria olhar com você. Nós muitas vezes aguardamos muitas situações ideais na nossa vida, né? Ah, quando eu passar num concurso público, Senhor. Ah, Senhor, quando eu estudar teologia. Ah, Senhor, quando na minha igreja, de repente, a minha liderança estiver envolvida em evangelização. Senhor, quando eu ficar saudável, eu vou pregar o Evangelho. E a gente vai colocando muitas condições, né? A fim de que a gente cumpra a missão que nos foi dada. Mas olhando aqui para Paulo, nós vemos que ele inicia sua missão tão logo possível. E é sob essa perspectiva que eu gostaria que você lesse comigo esse texto de Atos capítulo 9, a partir do verso de número 19, tá? Na verdade, 19 parte B, né? Porque na verdade esse versículo 19 deveria ter sido dividido no meio, tá? Iniciando aqui, Saulo passou vários dias. Vamos lá? Vamos ler esse texto? Atos 19, verso 9, parte B. A palavra de Deus nos diz assim. Atos 9, verso 19, parte B. Foi isso que eu falei, irmãos? Sim ou não? Uns estão dizendo sim, outros estão dizendo não. Vocês estão comigo? Estão prestando atenção, irmãos? Irmãos estão vivos? Tem alguém vivo aí, irmãos? Amém. Que bom que os irmãos estão vivos. Então prestem atenção. Não estejam só vivos, prestem atenção, tá bom? Desliga o celular, senão eu vou jogar lá fora. Mandar um diácono jogar lá fora o seu celular, viu? Tá bom? Sem mexer no celular, a não sei que seja para ler a Bíblia, tá? Atos 9, verso 19, a partir da parte B, diz assim. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Esse último versículo mostra o quadro geral da igreja nesse período, ao final ali, no início da conversão de Paulo. Fala de uma igreja encorajada pelo Espírito Santo, que crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E falar de uma igreja que crescia em número, que estava encorajada pelo Espírito Santo e vivia no temor do Senhor, é falar de uma igreja que anunciava o Evangelho. Uma igreja encorajada pelo Espírito Santo, uma igreja que cresce diariamente, uma igreja que vive no temor do Senhor, é uma igreja que anuncia o Evangelho. E é nesse contexto de uma igreja viva que está anunciando o Evangelho que temos Paulo iniciando sua fé, Saulo iniciando sua vida no corpo de Cristo. E especialmente iniciando o cumprimento da sua missão. O que nós temos aqui nesses versos é a palavra de Deus nos mostrando que Saulo não retardou, não esperou, não aguardou um tempo favorável para que ele iniciasse sua missão. E a primeira pergunta
que nós poderíamos fazer a nós mesmos, né? Falando de iniciarmos a nossa missão, é quando começar, quando nós deveríamos começar, queridos, a anunciar o Evangelho de Cristo, quando nós deveríamos começar a proclamar que Cristo é Senhor, quando nós deveríamos anunciar sobre o que Deus fez em nós e aquilo que Deus quer realizar nos homens. E o que nós vemos aqui, na experiência de Paulo, o apóstolo, no capítulo 9, é que logo, a palavra de Deus nos diz, no verso de número 20, que Paulo logo começou a pregar. Quando foi? Logo. Quando nós devemos começar? Logo. Observe bem, o texto diz, no verso de número 20, que Paulo conviveu com os discípulos em Damasco. Certamente, no verso 19, né? Certamente, essa experimentação de viver ali numa igreja saudável fez que Paulo se sentisse inspirado, juntamente com aqueles irmãos, a fazerem o que aqueles irmãos faziam. E Saulo, obviamente, ele havia recebido um chamado muito forte de Deus, ele havia discernido a sua missão. No verso de número 15 do capítulo 9, que nós vimos semana passada, vemos que Ananias recebe uma palavra de Deus, a qual certamente ele deu ciência a Saulo, onde Deus diz a respeito de Saulo: este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Ou seja, Saulo ouviu da própria parte de Deus que Deus tinha para com ele um chamado muito específico para que ele cumprisse o mandato de pregar o evangelho, onde? Perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Quando Paulo, então, começa a anunciar o evangelho, tão logo ele descobre que tem uma missão. Logo que Saulo descobre que tem uma missão, logo que ele recebe essa palavra vinda de Ananias, ouvindo dizer que Deus dissera sobre ele, que o havia escolhido para ser um instrumento para levar seu nome aos gentios e aos reis da terra, ele então se posiciona para cumprir esta missão. Tá bom, certamente a maioria de nós não recebeu uma comissão específica de Deus no momento da nossa conversão, né? Eu acho que quase a totalidade de nós não tem acontecido isso, né? No momento da nossa conversão, ouvimos Deus falar conosco, que Deus nos escolheu para que sua palavra fosse anunciada, né? Aos homens, aos gentios, aos judeus, seja quem for especificamente. É bem possível que isso não tenha acontecido conosco. Bem como é quase impossível também não descobrirmos logo cedo na nossa fé que nós temos uma missão junto com a igreja. Se por um lado, talvez nenhum de nós tenha recebido um chamado específico como Paulo, né? Aí talvez você possa dizer: não, pastor, Paulo respondeu porque Deus falou com ele claramente que o levaria para pregar o evangelho aos gentios, que ele seria um vaso a fim de que comunicasse a palavra de Deus aos reis. Mas se por um lado, nenhum de nós ouviu isso, alguém de nós ouviu durante sua conversão, que Deus te havia chamado para pregar o evangelho? Eu não ouvi isso, talvez nem você. Paulo ouviu. Por outro lado, eu diria que a totalidade de nós descobrimos cedo na nossa fé a missão que nós temos de pregar o evangelho. Isso não é algo incomum de descobrirmos logo cedo na nossa fé, irmãos. Quer seja lendo a Bíblia, eu me lembro dos meus primeiros dias lendo a Bíblia, especialmente após a minha conversão. Foram dias em que muito claramente a palavra de Deus me dizia que eu deveria me incumbir da missão que Deus havia dado à sua igreja. É muito claro para nós descobrirmos logo cedo a nossa missão na nossa fé, quer seja na primeira semana, segunda semana, do primeiro mês, no primeiro ano. Eu acho que nenhum de nós passa do primeiro ano de nossa fé sem entendermos que é uma missão que Deus deu à sua igreja. E logo cedo, quer pela pregação do evangelho, quer lendo a escritura, quer por meio do discipulado, nós descobrimos que todos nós fomos chamados a fazer discípulos e pregar o evangelho. Alguém de nós ignora isso? Alguém de nós não sabia isso? Pastor, eu não sabia que a igreja tinha sido chamada a pregar o evangelho.
Pastor, eu não sabia que a igreja tinha sido chamada a fazer discípulos. Alguém de nós não sabia disso? Levante a mão, por favor. Né? Todos nós sabemos disso. Todos nós tomamos ciência disso logo cedo na nossa vida cristã, logo após a nossa conversão. Vamos à igreja e vemos a igreja anunciar o evangelho e cumprir a sua missão. Então, tanto por lermos a Escritura, quanto por sermos alcançados através do discipulado e da pregação do evangelho que ouvimos, nós também vemos a igreja pregar o evangelho e cumprir a missão de anunciar Cristo. Então, ouvimos e vemos a missão da igreja. Ouvimos e vemos, sabendo que isso é compromisso nosso também. Então, tomamos ciência também da nossa missão de pregar o evangelho. A não ser que nós estejamos numa igreja que não seja minimamente saudável. E, portanto, que a igreja não cumpra a sua missão, talvez nós ignoremos. Pode ser que nós iniciemos a nossa fé numa igreja que não seja minimamente saudável e que ninguém nessa igreja anuncia o evangelho e talvez você esteja em ignorância. Mas mesmo que ninguém na igreja faça isso, não é possível que você, na sua disciplina de leitura da Escritura, de meditação da Escritura, não descubra que você tem uma missão. Não é verdade, irmãos? Não descobrimos isso cedo? Sim ou não? A gente descobre isso cedo. A gente descobre isso logo no início da nossa fé, que há uma missão que paira sobre a igreja e, portanto, paira sobre nós também. E aqui vai eu quero ressaltar algo importante, tá, irmãos? Como é necessário que na igreja nós tenhamos cristãos maduros e saudáveis na formação de novos cristãos. Cristãos que nós vejamos e queiramos espelhar-nos neles. Cristãos que anunciem a Cristo. E que nós não apenas ouçamos falar da missão da igreja, que nós não apenas sejamos convocados pela pregação a anunciarmos o evangelho, mas que nós vejamos cristãos maduros e saudáveis que vivam a pregação do evangelho, nos quais nós possamos nos espelhar. Quando nós olhamos para Paulo nesse contexto aqui em Damasco, iniciando seus dias na comunhão com os discípulos, esses discípulos em Damasco são aqueles mesmos que, depois que Estevão foi morto, foram espalhados por todas as cidades, fazendo o quê, irmãos? Quem lembra? Anunciando Cristo. Ou seja, esses irmãos com os quais Paulo está convivendo, são irmãos maduros na fé, saudáveis na fé, que vivem uma vida de anunciar a Cristo. E certamente, não por apenas ter ouvido de Deus sobre sua missão, mas também por ver na vida daqueles irmãos um exemplo vivo de cristãos que anunciavam o evangelho, Paulo entende que ele deveria começar logo a anunciar Cristo. Percebe a importância? E eu pergunto para você, você é maduro, irmão, na fé? Você é saudável na sua fé? A condição de ser maduro quer dizer que nós já estamos prontos a frutificarmos e damos frutos. Você dá frutos? E eu sempre tenho dito isso, né? Os frutos da fé são dois. O caráter que vai se tornando semelhante a Cristo. Isso Paulo fala-nos em Gálatas, no capítulo de número 5, sobre os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, que é o caráter semelhante ao caráter de Cristo. E, obviamente, ser semelhante a Cristo implica também em viver como ele viveu. E obedecê-lo, especialmente pregando o Evangelho. Então, quando somos maduros, irmãos, quando nosso caráter está sendo dia a dia mais tornado semelhante a Cristo, e quando o imitamos, pregando o Evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, seu exemplo é fundamental para que outros cristãos aprendam a imitar você. Percebe? A gente aprende a fé pelo ouvir e a gente aprende a fé pelo ver. E nós temos uma dívida, meus irmãos,
com essa geração de cristãos que está surgindo logo após nós. E quando eu falo geração de cristãos, não estou me referindo à idade deles, mas àqueles que estão vindo à fé e àqueles que ainda virão à fé. É pelo nosso exemplo que eles aprenderão muito a respeito de Cristo. Por isso que nós temos falado em discipular, irmãos. Porque no discipulado a gente vai convivendo e pela convivência aprendendo com a vida uns dos outros. E nós temos aqui uma necessidade urgente de que aqueles que estão ouvindo a respeito do Evangelho vejam em nós a pregação do Evangelho de Cristo e por nós possam ser inspirados a iniciarem logo a missão de pregarem o Evangelho. Estão comigo, irmãos? Como as pessoas compreenderão, como os nossos irmãos compreenderão que precisam iniciarem a missão? Ouvindo a respeito da missão, através de nós, e vendo em nós também o cumprimento desta missão. É assim que Paulo logo anuncia, ou melhor, logo inicia o cumprimento da sua missão, ouvindo o chamado de Deus e vendo ali na igreja local, dos irmãos de Damasco, um vivo comprometimento com a pregação do Evangelho. Isso aconteceu comigo, nos meus primeiros meses de fé. A igreja em que eu congregava tinha o hábito de evangelizar, a igreja evangelizava em hospitais. Eu comecei mesmo sem ter ideia do que era isso, do que era fazer isso, né? Ir com os meus irmãos aos hospitais, anunciar Cristo, orar pelos enfermos, visitá-los ali semanalmente. Depois eu tive a experiência de evangelizar de madrugada nas ruas com os meus irmãos, porque a igreja fazia isso. Às vezes nem fazia direito, né? Às vezes a igreja nem fazia certo, não sabia nem anunciar o evangelho todo, mas já estava lá. E eu mesmo sem saber fazer direito também, estava lá com os meus irmãos, né? Experimentando na vida dos meus irmãos, através dos meus irmãos, vendo os meus irmãos fazerem isso e começando a imitar-lhes nisso, discernindo cedo ali que aqueles irmãos tinham uma missão, discernindo cedo que eu também tinha uma missão com eles e logo começando a anunciar o Evangelho. Certo, irmãos? Quando devemos começar? Tão logo descobramos que temos uma missão, temos um mandato, temos uma ordem, temos sobre nós uma incumbência que nos foi dada por Deus, de fazermos discípulos, de pregarmos o Evangelho. E se você descobriu, comece isso logo. Dia 1º de janeiro é um bom dia para começar, né? É um bom dia para estabelecer marcos, é um bom dia para assumir compromissos, assumir responsabilidades. Dia 1º de janeiro, logo. Você entendeu que você tem uma missão? Você entendeu? Sim ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, eu vou jogar o microfone na cabeça. Sorte de vocês que esse microfone é com fio. Não vai até aí, né? Você viu alguém fazer? Você percebeu que existem irmãos que estão anunciando o Evangelho? Você já viu alguém pregando o Evangelho? Quem já viu alguém pregando o Evangelho aqui? Nossa, tem poucos irmãos vendo assim, né? Nós estamos caminhando nos boas novas, anunciando o Evangelho de Cristo a muitas pessoas sendo batizadas, né? Então, se você já discerniu, quer por ouvir, quer por ver, logo assuma essa missão. A gente não deve esperar, meus irmãos, mas pastor, eu ainda não estou preparado, ainda não é um tempo favorável, eu tenho tantas coisas na minha vida para fazer antes, né? Não é desse modo que Paulo inicia a sua missão. Paulo havia recebido a missão de anunciar o Evangelho aos gentios, mas ele não espera, né, ir a Roma, ele não espera ir a Galácia, ele não espera ir a Éfeso para iniciar a sua missão. Ele começa ali onde ele está, logo, rapidamente, tão logo ele toma ciência dessa missão que ele tinha. Então, não espere condições favoráveis, não espere que você tenha todos os recursos do mundo para anunciar o Evangelho, mas comece quando? Logo. Amém, irmãos? Então, pelo amor de Deus, faça um compromisso. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa se determinar, entende? Que a gente precisa estabelecer marcos e dizer, não, é hoje vai. Hoje eu vou começar a estudar, né? Tem gente que está querendo começar a estudar e faz tempo, né? E aí, não, mas tem um dia que você precisa se determinar, não, eu preciso começar a estudar.
Eu tenho diversas necessidades na minha vida que só serão supridas se eu começar um curso, se eu começar a me preparar para um concurso, enfim, você precisa começar. Ou então você está com algum problema de saúde, precisa mudar a sua dieta, né? E aí fica para a semana que vem, que fica para outra semana, que fica para outro mês, que passam-se anos e nada muda. Por isso, tão logo, é importante que tão logo você entenda o que é necessário na sua vida, você se posicione. Hoje é um dia de posicionamentos, irmãos. E não é só porque é dia 1º de janeiro, não, tá? É porque a palavra de Deus está vindo ao seu encontro. É porque nós vemos que o povo de Deus, tão logo descobre a sua missão, ele se posiciona. E aqui hoje, eu quero chamar você a assumir hoje, logo, essa responsabilidade. Eu quero fazer isso em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convoca a sua igreja a assumir seu papel e a você se posicionar diante dele logo e hoje. Amém, irmãos? Então, pelo amor de Deus, se posicione hoje, a começar logo, agora. Bem, se a primeira pergunta que fizemos foi quando começar a iniciar a missão, nós vimos que isso nos é dado a fazermos tão logo descobramos a missão. A segunda pergunta possível seria, por onde começar então, pastor? Por onde nós devemos começar a anunciar o Evangelho? E a resposta que vemos nesse texto é, por aqui mesmo, né? Nos seus lugares familiares, onde você está. Vemos no verso de número 20, o apóstolo Paulo iniciando a pregar nas sinagogas. Nas sinagogas de onde, irmãos? Nas sinagogas de Damasco. Vemos também lá no verso de número 28, que depois Saulo vai a Jerusalém, e lá diz-nos que com liberdade em Jerusalém, ele pregava corajosamente em nome do Senhor. Bem, Saulo havia sido chamado a anunciar o Evangelho aos gentios, às grandes cidades gentílicas, aos centros gentílicos, né? Mas onde ele começa? Por onde ele começa, irmãos? No quintal da casa dele. Ele estava passando aqueles dias em Damasco, ficou bastantes dias em Damasco, e é exatamente na cidade de Damasco que ele começa a anunciar o Evangelho. Ele, como rabino, ele tinha franco acesso às sinagogas e tinha oportunidade de ter palavra nas sinagogas, de falar nas sinagogas. E onde ele começa a anunciar Cristo? Nas sinagogas. Muito embora ele houvesse sido chamado a pregar aos gentios, é exatamente nas sinagogas, aos judeus, que ele começa a anunciar o Evangelho, e depois ele desce a Jerusalém, que embora não fosse sua cidade natal, era a cidade na qual ele havia vivido as últimas décadas de sua vida. E é ali, em Jerusalém, que ele começa a anunciar Cristo. Ele não espera ir até um outro extremo do mundo para anunciar Cristo. Ele começa no quintal da casa dele, com as pessoas que lhes eram familiares. Certamente ali em Damasco, havia muitos membros da sinagoga que eram admiradores do rabino Saulo, tal qual em Jerusalém. E é exatamente nesse público que lhe era familiar, nesse público que já o conhecia, esse público que inclusive conhecia sua raiva e a sua ira contra os cristãos, que ele começa a anunciar Cristo, no público familiar, no quintal da sua casa. E às vezes a gente pensa, né, sei lá, um dia, quando eu for enviado à África, Senhor, né, lá na África eu vou pregar o Evangelho, né? Um dia, quando eu for, sei lá, para onde, irmão? Você quer ir? Para os Estados Unidos, na Flórida, né? Em Miami eu vou anunciar o Evangelho. E a gente ignora a importância de nós começarmos aqui, imediatamente onde nós estamos. Onde anunciar o Evangelho? Aqui mesmo. Aqui onde Deus tem plantado você. Aqui onde você tem pessoas que já o conhecem. E exatamente por causa disso, porque essas pessoas já o conhecem, haverá mais facilidade, espero eu, né? Espero que por conhecer você, seja mais fácil receber o Evangelho. Porque tem alguns cristãos que, ou melhor, pseudo-cristãos, que pela vida deles, o Evangelho torna-se mais difícil de ser ouvido, né? Não é verdade? Mas eu espero que isso não aconteça com você. Espero que você tenha uma vida que ajude, que corrobore, que fortaleça a pregação do Evangelho.
E exatamente por isso, irmãos, é que somos chamados a iniciar aqui e agora. Você nunca será enviado a lugar nenhum se você não começar por aqui, no meio da sua família, dos seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas que já estão próximas de você, que você não tem de aproximar-se para desenvolver um relacionamento, para depois pregar o evangelho. Você já as tem no seu circuito familiar, você já as tem no seu circuito de convivência. Isso facilita muita coisa, tá bom? Então, onde você deve começar, meus irmãos? Aqui, no quintal da sua casa. Quem são as pessoas que estão no quintal da sua casa, que quem sabe, talvez você nunca tenha anunciado Cristo a elas? A salvação que há em Cristo, o evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, o arrependimento dos seus pecados, a confissão, o novo nascimento. Quem são essas pessoas, irmãos? É por elas, exatamente, que você deve começar essa vida, esse compromisso de iniciar a sua missão. Não dá, às vezes a gente fica pensando, né? E sim, que bom que você esteja participando dos grupos Boas Novas que a gente está fazendo, né? Eu vou aguardar o mês de março para, quem sabe no mês de março, ir a alguns grupos Boas Novas e lá eu poder iniciar a missão de pregar o evangelho. Eu espero que você esteja, né, desejoso de, no mês de março, iniciarmos novos grupos Boas Novas, enfim. Mas eu queria que você entendesse que, inclusive, até a formação desses novos grupos começa por você, em seus familiares e amigos, as pessoas que estão ao redor de você e já conhecem você, por você começar a falar-lhes a respeito de Cristo, a dizer-lhes quem Cristo é, a falar-lhes das coisas que Deus tem feito em você, a falar do que Cristo fez na cruz do Calvário por elas. Só aqui já começam portas a serem abertas, por exemplo, para um anúncio, digamos assim, mais inteiro do Evangelho, quando nós iniciarmos o nosso Boas Novas. Pastor, não estou entendendo isso que o senhor está falando. Boas Novas é um grupo que nós temos na nossa igreja, a partir do qual nós anunciamos o Evangelho todo, desde Gênesis até a morte e ressurreição de Cristo, a fim de que as pessoas possam compreender o Evangelho com clareza através de toda a Bíblia. Isso leva um tempo considerável, né? Leva aproximadamente 3 meses em cada grupo desses que nós paramos, né? E nós vamos abrir no mês de março, alguns desses grupos para anunciar o Evangelho. Mas até a porta para que seja aberta, para que nós anunciemos o Boas Novas a estas pessoas, depende em que você esteja começando a semear o Evangelho a um amigo, a um familiar, a um conhecido, alguém que está no quintal da sua casa. Porque é exatamente começando a anunciar o Evangelho a essas pessoas que lhes será despertada a curiosidade para que elas queiram descobrir o que é o Evangelho todo. E geralmente, irmãos, a conversão não acontece assim, no estalar de dedos, como aconteceu com Saulo. Geralmente acontece por um processo, uma curiosidade, um descobrir algo de Cristo aqui, descobrir outra coisa de Cristo acolá, de querer começar a entender a Escritura como um todo, e é aqui exatamente que você entra, começando a anunciar a respeito de Cristo, próximo das pessoas que estão às pessoas que estão próximas de você, até que elas tenham desejo, fome e sede de ouvir o Evangelho mais profundamente. E aqui entra o Boas Novas, espero em Deus que você inclusive possa participar dele, mas sem que você inicie a semeadura, essas pessoas sequer terão o desejo de ouvirem a respeito de Cristo. Certo, irmãos? Começa por onde? Pelo quintal da sua casa, por aqui mesmo. Onde você mora, hein? Lá no lugar que você mora, seus vizinhos, onde você trabalha, seus colegas de trabalho, as pessoas que estão no seu circuito, das suas mídias sociais, né? De repente, às vezes, você pode ter colegas aí nas mídias sociais com os quais você se comunica mais do que com as pessoas físicas ali da sua casa, né? Pois bem, por essas pessoas começa. É aqui, exatamente nesse circuito, que você deve começar. Eu tive uma experiência também ali no início da minha fé, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, o Senhor me alcançou, eu tinha 15 anos, e com 16 anos de idade, alguns cristãos da minha família, eu e mais alguns cristãos da minha família, começamos a fazer cultos familiares, né? E aí a gente reunia ali nas casas da nossa família. Morávamos ali aproximadamente 9 famílias, né? Dentre os meus parentes ali próximos.
E a gente fazia isso, a gente ia uma semana para a casa de um, numa semana para a casa de outro, chamando os familiares. Isso não era nem dirigido pela igreja, brotou lá no nosso coração, não sei nem dizer no coração de quem exatamente, mas éramos eu e mais uns 4, 5 familiares que éramos cristãos, e foi exatamente entre nossos familiares que nós começamos a anunciar o Evangelho. E boa parte da minha família chegou à conversão naquele momento dos meus parentes. Percebe? Seus familiares, caramba, hein? Tem primo com quem você joga videogame, joga bola, né? Fala de política, mas do Evangelho você nunca anunciou o Evangelho a um primo seu. Isso não é razoável, entende? Isso não é razoável. A nós que estamos em Cristo, que entendemos que temos uma missão, que sabemos que fomos chamados por Cristo, devemos perceber que aqui mesmo, onde nós estamos, pelos nossos lugares familiares, é onde nós devemos começar a anunciar o Evangelho. Onde é o campo, pastor? É quando nós começarmos o Boas Novas daqui a 3 meses? Não, irmãos, o campo já começa hoje. Já começa entre seus amigos, seus familiares. Eu queria, em nome de Jesus, que você saísse daqui hoje pensando em um primo, pensando em um tio, pensando em um amigo, e que você já começasse a colocar essas pessoas debaixo dos seus joelhos. Que você se entendesse responsável por essas pessoas e dissesse e pedisse ao Senhor que lhe desse condições favoráveis. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você começa a orar por estas coisas, elas começam a acontecer na sua vida. Deus é muito gracioso em fazer isso conosco. Me recordo que houve um tempo que a minha esposa, ela, eu acho que já até contei isso aqui em algum momento, não lembro se durante os sermões aqui do Enviados, mas minha esposa, ela tinha uma tia que estava numa condição debilitadíssima, né, às portas da morte, numa doença terminal, e antes dela ir visitá-la, nós conversamos e eu falei com a minha esposa, amor, aproveita essa oportunidade, eu vou orar por isso, vamos orar por isso, ore por isso, para que o Senhor te dê uma oportunidade de você conversar sobre o Evangelho com a sua tia, para que o Senhor te dê um tempo favorável. A gente sabe que quando a pessoa está no hospital, não é? Às vezes ali dopada, muitos medicamentos, muitas pessoas ao redor, médico entrando o tempo todo, enfermeiro entrando o tempo todo, às vezes não há uma janela sequer, né? Mas falei, vamos orar por isso, vamos orar para que Deus te dê oportunidade, te dê ousadia, te dê a palavra correta. E Deus foi gracioso em permitir que abrisse uma janela ali, né? Onde a sua tia, que estava sob fortes efeitos de medicação, sem condições de articular uma palavra sequer, ela teve um tempo precioso ali de lucidez e de clareza, um tempo em que a pessoa que estava ali no quarto, ela foi enviada a fazer um exame que ia passar o dia todo fora, né? Ficou só a minha esposa e a tia dela, e os médicos e os enfermeiros ficaram bastante tempo sem entrar no quarto, e ali ela teve um tempo favorável. Quando você começa a orar, meus irmãos, você verá circunstâncias favoráveis. Circunstâncias favoráveis onde seus familiares lhe procurarão para compartilhar com você algo de algum problema, alguma aflição, alguma dificuldade, na qual começará a haver ali, quem sabe, uma ponte para começar a anunciar o Evangelho. Mas entenda, você tem esse campo aqui ao seu lado, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. E onde devemos começar? Exatamente por essas pessoas que estão ao nosso lado. Comece orando. Vamos começar o ano de 2023 orando, irmãos? Comece orando por isso. Ore por isso. Senhor, me ajuda a ter ousadia. Sei que às vezes a gente fica tímido, né? De falar com os nossos familiares, amigos, enfim. Mas me ajuda a ter ousadia. Senhor, me ajuda a discernir quem são esses familiares aqui perto de mim, aos quais o Senhor quer que eu anuncie a Tua palavra. Me dá, Senhor, por favor, coragem, me dá desprendimento. Prepara o coração dos meus familiares, prepara o coração dos meus primos, prepara o coração dessas pessoas a quem o Senhor quer que eu anuncie o Evangelho. Amém? Deu para entender, irmãos? Então olhe, por favor, para as pessoas que estão perto de você, as pessoas que já convivem com você. Comece a orar por elas. E deixa eu te dizer uma coisa, você é o caminho mais favorável para que essas pessoas ouçam o Evangelho, já que você está em Cristo e elas estão próximas a você. Você é o caminho mais favorável, ok? Bem, quando devemos iniciar é logo, se
Por onde começar? É por aqui mesmo, pelo nosso quintal. Pode vir a nós também a pergunta, tá, pastor, mas o que anunciar? O que eu devo falar a essas pessoas que estão próximas de mim? Como anunciar o Evangelho de Cristo? E nós vemos aqui no verso de número 22, o apóstolo Paulo dizendo, né? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, vemos aqui Paulo anunciando o Evangelho de Cristo, e Paulo o faz ali no início da sua fé. Certamente Paulo tinha muita coisa ainda desarticulada sobre o Evangelho em sua mente, muito embora ele fosse um rabino, um homem douto em teologia, formado desde a sua adolescência, né, na fé, na Escritura. Quando a gente olha, por exemplo, para as cartas de Paulo, as cartas iniciais de Paulo e as últimas cartas de Paulo, a gente percebe que Paulo tem um crescente na compreensão do Evangelho. E até pelas próprias cartas de Paulo, obviamente, pode-se inferir que Paulo não compreendia ainda muita coisa do Evangelho quando ele começou a anunciá-lo. Mas ele já sabia o básico. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, ele é o Rei que haveria de vir, ele é Senhor e Salvador. Você certamente, ainda que não saiba profundamente o Evangelho, já sabe dizer que Jesus perdoa os pecadores de seus pecados, irmãos? Sabe disso? Você sabe disso? Que uma das questões centrais do Evangelho é que Cristo veio perdoar-nos de nossos pecados pela sua morte em nosso lugar. Você já sabe que Jesus se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos, ressuscitando, e que Ele chama os homens a se renderem ao seu senhorio? Você foi afetado por Cristo e sua vida foi profundamente mudada pela salvação que há nele? Então você já tem aqui o básico para anunciar sobre Cristo. Você pode não compreender profundamente o Evangelho. Eu espero que já até o compreenda, né, consideravelmente. Né, depois de termos exposto aqui o Evangelho em Romanos em 84 sermões, eu espero que você o compreenda consideravelmente. Mas ainda que você não o compreenda profundamente, certamente você já tem mais que o necessário para ser anunciado às pessoas que estão próximas de você. Entende? Uma das coisas que as pessoas mais têm necessidade em suas vidas, irmãos, é exatamente redenção. Perdão de seus pecados, a oportunidade de começar uma nova vida. Todos os homens precisam disso. E eu sei que você sabe que isso é a coisa mais fundamental que Cristo veio fazer na cruz do Calvário. E você sabe como Cristo fez isso. Ele fez isso morrendo no lugar dos pecadores, assumindo a condenação dos pecadores e dando aos pecadores a sua própria vida, para que agora eles pudessem ter nova vida. Então isso você já sabe, irmão. Será que você não sabe falar isso? Eu tenho certeza que você sabe. Talvez você gagueje na primeira vez, talvez você bata a palma com os joelhos, né? Quando o joelho fica batendo no outro, né? A gente fica batendo palma com os joelhos, fica nervoso, né? Eu fiquei nervoso demais nas primeiras vezes que eu fui anunciar o Evangelho. E assim, não é de púlpito não, eu pregava em ônibus, eu pregava em hospitais, como já falei para os irmãos, entre os meus familiares. Como eu ficava nervoso, irmãos. Eu lembro que minha mãe dizia, né? Filho, você está vermelho. Eu ficava vermelho, irmãos, corado. Ficava vermelhinho igual um pimentão. Você está nervoso? Eu dizia, não estou nervoso não. Nervoso, ficava muito nervoso. Eu já sabia o que dizer, mas obviamente, né, ficava nervoso na hora de falar, na hora de conversar com as pessoas, na hora de falar no grupo familiar, na hora de ir ao hospital, ficava nervoso, tímido. E é exatamente, mesmo em situações assim, que todos nós passamos, irmãos, é que nós descobrimos que nós já temos o fundamental. Nós já sabemos que Cristo é o Redentor, que veio perdoar os pecados dos homens e que Ele realizou isso através da sua cruz. Nós sabemos que Cristo é Senhor e por isso Ele chama os homens a renderem-se a si, a deixarem de serem rebeldes, a deixarem de serem, de estarem em oposição a Deus. Isso nós podemos anunciar. E podemos anunciar também a obra de transformação profunda que Ele já realizou em nós, dando testemunho do que a cruz fez em nós. Você tem condições de falar sobre isso, irmão?
eu tenho certeza que você tem condições. Tá? Talvez você não consiga abrir a Bíblia, né, e anunciar pela Escritura todo o Evangelho, mas articular essas 3 ideias aqui, eu tenho certeza que todos nós temos condições. Sim, não quer dizer que você não deva continuar a se preparar, que você não deva ser preparado e instrumentalizado a anunciar o Evangelho. Aqui, por exemplo, nós falamos na escola dominical, há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, sobre o mapa do Evangelho, né? Quem lembra disso? Beleza, você anotou na sua Bíblia lá, não anotou? O mapa do Evangelho? Para poder mostrar através da Escritura, versículo a versículo, o que é o Evangelho? Deus, homem, Cristo, resposta. Você aprendeu isso. Mas ainda que você não tenha, pastor, não aprendi isso, não anotei na minha Bíblia. Mas você sabe falar que Cristo perdoa os pecados? O que Ele fez na cruz do Calvário para redimir os homens? Que Ele agora é Senhor e Ele chama os homens ao arrependimento, à conversão? Você sabe contar do que Deus fez na sua vida? Então você já pode começar a anunciar, meu irmão. O que anunciar? O que nós já sabemos, que Jesus é o Cristo. Isso já é muito, meus irmãos. Isso já é muito. É claro, eu espero que você continue em crescer, em instrumentalizar-se, em aprender a anunciar o Evangelho. Esse ano, nós teremos os Boas Novas em março. É um curso através do qual nós ministramos todo o Evangelho. Se você não participou, venha participar, para que você comece a aprender a usar essa ferramenta, que é uma fenomenal ferramenta para anunciar o Evangelho. Nós teremos também outros cursos a serem ministrados esse ano, para que você seja instrumentalizado a pregar o Evangelho, mas o essencial você já tem, você já sabe o que dizer, você já tem condições de anunciar que Jesus é o Cristo. Amém? Você foi transformado pelo Evangelho? O Evangelho mudou a sua vida? Então você já compreendeu quem é Cristo, o que Ele fez por você, o poder que Ele tem, e essas coisas você já pode anunciar. Amém? Amém, irmãos? Amém. E o que nós mais precisamos para começar, além de começarmos logo, além de começarmos aqui na nossa região familiar, e além de começarmos anunciando o que nós mais sabemos, ou melhor, o que nós já sabemos, o que nós mais precisamos, queridos, é nos aprofundarmos na nossa compreensão do Evangelho. Nós precisamos compreender, sim, as ferramentas da evangelização, precisamos de coragem, mas uma das coisas que nós mais necessitamos é continuar a ver a beleza da glória de Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Porque por mais, olhe bem, preste atenção, por mais que você se determine, não, eu vou iniciar a minha missão, vou iniciar logo, eu vou iniciar junto das pessoas que eu já tenho familiaridade, eu vou iniciar anunciando o que eu já sei. Se você não ver a beleza da glória de Deus na face de Cristo, e você não for cheio do Espírito Santo, essas coisas serão muito difíceis, tá? Muito difíceis. E é exatamente isso que acontece em Paulo. O que Paulo mais precisava para começar a anunciar o Evangelho, queridos? Ver a beleza da glória de Cristo e ser cheio do Espírito Santo, que foi exatamente o que aconteceu com ele, quando Ananias, primeiro, quando ele vê Cristo no caminho de Damasco, e ele cai ali sem forças ao chão, quase como morto. Depois ele passa 3 dias cego, certamente cego, mas contemplando Cristo, né? Olhando para tudo que ele havia lido das Escrituras, trazendo essas coisas à memória e vendo Cristo na Escritura. Além disso, Ananias é enviado para batizar Paulo e então, em seguida, ele ser cheio do Espírito Santo. Então preste atenção, por mais que nós nos determinemos a ir anunciar o Evangelho, por mais que nós até já tenhamos algum recurso familiar para falar do Evangelho, por mais que nós queiramos nos aproximar das pessoas que estão próximas de nós, o que nos impulsiona, queridos, a anunciar o Evangelho é paixão por Cristo. É vê-lo, ver a beleza dele, admirá-lo, conhecê-lo.
e sentirmos-nos inspirados por Ele. É sermos cheios do Espírito Santo e assim, pelo Espírito Santo de Deus, sermos constrangidos a anunciar Cristo. Se tem uma experiência que nós precisamos ter continuamente na nossa fé, é continuar em compreender quem Cristo é, a cada dia aprendê-lo a admirar mais a Ele, bem como dia a dia sermos mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. Porque isso aqui, queridos, não se trata apenas de bater o ponto, de cumprir uma missão, entende? Sim, nós temos uma obrigação, nos foi dada essa missão, e como cristãos nós temos de cumprir essa missão. Mas é muito diferente. Imagine aqui, um soldado que por obrigação apenas e a contragosto, ele vai defender o seu país. Não ama o seu país, não ama a sua pátria, não ama a sua língua, muito pelo contrário, já estava pensando em mudar do seu país. Outra coisa é um soldado que, amando sua pátria, amando sua história, sabendo dos valores e da riqueza que tem o seu país, ele quer ir à guerra, porque ele sabe que estará defendendo a si, a sua família e a sua posteridade. Percebe a diferença entre um e outro? Ambos vão à guerra, né? Ambos vão à guerra, ambos talvez cumpram sua missão, mas qual é a condição desse que vai apaixonado pela sua pátria, amando sua nação, sabendo do dever que ele tem, mas acima de tudo, da honra que ele tem em fazer parte da história de ir à guerra pela sua nação? Essa é a condição que nós devemos buscar em Deus, irmãos. Pedimos que tenhamos a mesma experiência que Saulo teve. Senhor, por favor, me deixa ver mais a Cristo. Você já tem orado por isso? Isso é uma oração que está na sua agenda? Senhor, eu preciso ver melhor a Cristo. Preciso ver a glória do teu Filho. Eu preciso entender mais o amor dele. Eu preciso entender mais o que ele fez na cruz do Calvário por mim. Senhor, me dá compreensão, como disse Paulo escrevendo aos Efésios, da largura, da altura, da profundidade, do amor de Deus, que excede a todo entendimento. O apóstolo Paulo nos fala, escrevendo aos Coríntios, que nós vamos crescendo em Cristo, de glória em glória. A cada dia que nós o compreendemos melhor, que nós o vemos melhor, que nós sabemos mais a respeito de quem Ele é. Tal qual os discípulos que foram caminhando dia a dia com o Senhor, até o dia em que o viram transfigurado em cima de um monte. Você precisa ter essa experiência, meu irmão. Quem sabe isso ficou na sua história lá há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, sabe, aquela paixão por Cristo, aquele desejo de amar a Cristo, de servir a Cristo, de obedecê-lo, de ser fiel a Ele, de pregar o Evangelho, não apenas porque você tem uma ordem, mas porque você ama aquele que é o Evangelho, aquele que é as boas novas. E o Espírito Santo de Deus está enchendo você até que você transborde. E quando a gente transborda, o que nós temos em nós? É isso que transborda. E se você está sendo cheio de Cristo pelo Espírito Santo de Deus, é inevitável, meu irmão, que você transborde Cristo e que você anuncie Cristo àqueles que estão perto de você. Amém? Deu para perceber isso aqui? Para iniciar a nossa missão, sim, precisamos entender que precisamos começar logo. Sim, precisamos anunciar às pessoas que estão próximas de nós. Sim, já temos algo a anunciar, já sabemos algo de Cristo. Mas você, acima de tudo, e eu, precisamos de paixão. Paixão que vem por contemplar quem Cristo é, por ver a sua beleza, a sua glória, e através disso nos sentimos desejosos de anunciá-lo e de fazer-lhe conhecido. Amém, irmãos? E é curioso isso, né? É curioso que às vezes você tem, no mesmo ambiente, alguém ali completamente quebrantado, completamente vencido pela glória de Deus, completamente desejoso de conhecer mais de Cristo, e talvez alguém completamente apático, completamente apenas histórico, um cristão histórico, sabe? Que só sabe da história, né? Só ouviu falar, que talvez tenha agendado lá na sua história da sua vida cristã, um dia em que ele teve uma experiência de Deus. Meus irmãos, Deus é profundo demais, é largo demais, é alto demais,
é denso demais para que você fique com uma experiência pequena e atrasada lá na história da sua vida. Nós precisamos de mais de Deus. Você precisa de mais de Cristo. Isso começa com confissão, irmãos. Começa de joelho dizendo: Senhor, como eu tenho sido negligente em buscar a Tua face. Como eu tenho perdido meu tempo naquilo que não é a Tua glória e a Tua beleza. Como eu estou apático, Senhor, diante da glória do Teu Filho. Começa com oração, irmãos. Começa com confissão. Senhor, como eu quero ser como estes irmãos aqui em Atos dos Apóstolos. Esses irmãos que amavam falar de Cristo, da sua glória, que conheciam a beleza da glória de Deus na face de Cristo, e que pelo Espírito Santo de Deus se sentiam constrangidos a anunciar teu nome. Então todas essas coisas aqui, essas deliberações, elas poderiam até ser cumpridas, mas apenas formalmente, e não apaixonadamente. Mas eu quero convocar você, eu quero convocar a minha alma também, para que nós nos coloquemos diante de Deus pedindo: Senhor, por favor, me dá o desejo de conhecer melhor a Cristo, de vê-lo mais claro e mais profundamente, de voltar, quem sabe não seja necessário, ao primeiro o que, irmãos? E o que é o primeiro amor, irmãos? As primeiras obras. Leia lá, em Apocalipse, quando Deus chama o seu povo ao primeiro amor, Ele o chama às suas primeiras obras. Lembra? Quando você tinha vontade de sair para anunciar quem Cristo é, evangelizar, falar do nome dEle? Pois é, certamente isso tudo inicia-se nesse amor restabelecido, restaurado, inflamado e trazido de novo pelo Espírito Santo para a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos começar orando por isso então? Coloque-se em pé. Vamos fazer um compromisso diante do Senhor de iniciarmos a missão nesse ano? Vamos iniciar? Eu quero que você entenda que é logo, é hoje. Eu quero que você entenda que você já tem um terreno a semear, que são essas pessoas que estão próximas de você. Quero que você saiba que você já tem ali o fundamental para falar a respeito de Cristo. Mas nenhuma dessas coisas poderá ser, eu diria, extraordinariamente frutífera, se não houver essa paixão por quem Cristo é, movida pelo Espírito Santo de Deus. Então peçamos. Esse é o tipo de oração que Deus responde, irmão. E eu vou te pedir uma coisa: ore isso agora, mas ponha isso na agenda da sua oração. Senhor, me inflama de Cristo esse ano. Me enche de Cristo. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha apatia em Cristo. Permita, por favor, que pelo Teu Espírito esse ano eu possa ser reinflamado, restabelecido, esse meu amor possa ser renovado pelo Teu Filho. Comece a orar, por favor, assim agora, e não tire isso dessa agenda da sua vida de oração esse ano. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, eu me coloco diante de Ti, antes de tudo, pedindo ao Senhor perdão. Quero pedir perdão a Ti, Senhor, por mim e pelos Teus servos. Suplicar que o Senhor nos alcance com misericórdia, porque nós deveríamos ter iniciado logo, nós deveríamos ter iniciado através das pessoas que estão próximas de nós, nós deveríamos ter começado a anunciar o que nós já sabemos, e alguns de nós sabemos tanto, mas tudo isso está retido, tudo isso, ó Deus amado, o Senhor está guardado em nós, e nós temos em apatia nos mantido em nosso próprio cantinho. Eu te peço, Senhor, perdoa-nos nessa noite. Nós nos apresentamos diante de Ti em confissão, especialmente pedindo a Ti que o Senhor permita que esse início desse ano seja o início de um novo ciclo na nossa vida, um novo capítulo, iniciando uma vida, Senhor, com o desejo de anunciar, um ano com o desejo de anunciar o Evangelho. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a conhecer a glória de Cristo, que o Senhor permita pela leitura das Escrituras que os Teus servos farão diariamente, que pela oração diária, que pela disciplina de apresentar-se diante de Ti, aos Teus servos seja dado conhecer e continuarem, prosseguirem conhecer a Cristo.
Que a beleza do Teu Filho seja revelada a nós, Senhor, dia a dia, que nós nos aproximemos do Evangelho e vejamos a Sua glória, a Sua sabedoria, o Seu poder e a Sua força, e que tudo isso, Senhor, possa nos constranger do íntimo da nossa alma, a nós nos tornarmos arautos, proclamadores do Evangelho de Cristo. É a oração que eu faço diante de Ti nessa noite, por mim e por essa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, Deus te abençoe.